Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Guardados da Memória a partir de agora. Nosso entrevistado de hoje é engenheiro civil, é escritor e responsável por algumas das grandes obras de Bagé, que você vai saber um pouquinho mais daqui a pouco. Valdir Alves Ramos é o nosso entrevistado de hoje do programa Guardados da Memória. Nosso programa Guardados da Memória de hoje vai conversar com o Dr. Valdir Alves Ramos e nós íamos gravar o programa justamente aqui no Binotel. O Binotel foi, há um tempo atrás, quando ele ainda era diretor da Teorema Engenharia, a sua primeira obra em Bagé. É isso, Valdir? Sim, na realidade eu era engenheiro da empresa Melo Pedreira. Melo Pedreira, que foi a empresa anterior à Teorema. Melo Pedreira era uma empresa, grande empresa de Porto Alegre. E foi nessa empresa que eu construí isso aqui em Bagé, somente o Hotel Charrua e uma residência do Dr. Álvaro Godoy. Naquela época o senhor já residia em Bagé? Não, eu vim para Bagé em 1963. E neste momento... A trabalho ou mais por... A trabalho. Trabalhava no Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que teve uma residência aqui, e também na firma Melo Pedreira. E como é que o senhor acabou ficando em Bagé? Bom, eu acho difícil alguém que venha para Bagé que não acabe gostando de Bagé, né? Então essa é a razão. Comecei a trabalhar em Bagé e tal, né? Tendo mercado de trabalho. A gente tem uma cidade onde todo o carinho, maior carinho que Bagé tem com os visitantes, é difícil que alguma outra cidade eu tenha. Então foi assim que eu realmente me apaixonei por Bagé. Bagé sempre me tratou muito bem. Então ficamos aqui. Quando eu cheguei, eu tinha 2 filhos, um com 1 ano e meio, outro com 6 meses. Hoje eu tenho 6. O tempo passou. Como é que era a sua vida em Porto Alegre, anterior a Bagé, antes do engenheiro? Bom, eu quando estudei engenharia, eu trabalhava no serviço de obras do Exército, chamado Comissão Regional de Obras da Terceira Região Militar. Então, trabalhando e estudando, o tempo da gente realmente é totalmente tomado, né? Então foi a minha vida. Gostava de jogar basquete, num determinado momento eu tive que parar, um pouco por problema de saúde, um pouco porque vestibular e depois escola de engenharia. Foi a minha vida comum a tantos outros, né? Como é que era a infância, doutor Valdir? A minha infância foi passada, a maior parte dela, no chamado Alto da Bronze, em Porto Alegre, que a gente já dizia que era a capital de Porto Alegre. O Alto da Bronze tem até uma música, né, dedicada a ele. É uma pracinha de esportes, onde, principalmente na prática do basquete, e depois eu joguei também no Clube Cruzeiro de Porto Alegre, era um dos amores antigos, era o basquete, né? O senhor é de uma família de quantos irmãos? Nós éramos 6 irmãos, hoje nós somos 3, né? O senhor é do meio, mais velho, mais novo? Dos três que estão vivos, a minha irmã é a mais velha, o meu irmão mais novo, que é general reformado do Exército, e eu que sou do meio dos 3. Como é que você deu a escolha pela engenharia civil? O que ele chamou, o que ele atraiu? Eu sempre tive uma certa intimidade com a matemática, né? Fui professor de matemática, dava aulas particulares. No meu tempo de estudante eu tive que me virar um pouquinho. Eu trabalhava no serviço de obras do Exército, mas tinha outras atividades. Aí, inclusive, uma delas foi de jornalista, porque eu fazia a crônica de turf para o Diário de Notícias. Um amigo meu que era o titular uma família de jornalistas, o Ibe Kern e o Agostinho Kern, e eu fazia parte. Então, teve essas... Como a vida de todos, né? Todos nós temos as circunstâncias. Uma série de circunstâncias.
A sua vinda para Bagé se deu por causa desta empresa que o senhor trabalhava? Isso, pelo que o DNOS abriu uma residência aqui, né? Então eu vim para a DNOS. E aí a Melo Pedreira também precisava, comecei, eu fui atendendo, mas a Melo Pedreira tinha uma estrutura grande, né? Eu só atendia a parte profissional da obra, né? Essa obra aqui, onde nós estamos gravando o programa hoje, aqui no Binotel, agradecemos a cedência do espaço, era onde era o mercado público, mas quando a obra foi começar já não existia mais o mercado público. Exatamente, o mercado público havia sido demolido em 1956 para dar origem a um projeto chamado Cine Hotel Consórcio de Bagé, onde tinha um hotel que acabou que o Cine Hotel Consórcio não iria mais fazer o hotel, não tinha condições de fazer o hotel. Aí eles venderam para a Ipiranga, Companhia de Petróleo, e a Ipiranga estava começando, a Ipiranga estava fazendo um em Rio Grande, fez um em Bagé e tinha um outro em São Borja. Foi como começou a rede de hotéis Charrua da Ipiranga, da qual depois o Urbino adquiriu. Para quem não lembra, nos anos 80 até os anos 90, este local aqui era conhecido como Hotel Charrua, né? E depois se tornou o Urbino Hotel. Como é que surgiu a Teorema Engenharia? Bom, aí depois da saída da Melo Pedreira, eu comecei a fazer uma e outra obra, pequenas empreitadas, né? E em consequência, depois eu tive um amigo que veio trabalhar comigo, então nós criamos a Teorema Engenharia. E a Teorema foi criada em 1973. Mas ela seria continuadora da firma Valdir Alves Ramos, que era uma pessoa jurídica de 1969. Então, a gente começou a fazer umas obras para a prefeitura, casas para professora no interior. E foi assim que, como o engenheiro ele não se forma para ser empresário, ele nunca pensou em ser empresário muitas vezes, mas ele acaba sendo na marra, como eu digo, porque ele começa a trabalhar, os assuntos aumentam e tal, então daqui a pouco ele tem uma empresa. Então é muito sábio assim que na escola de engenharia tem algumas cadeiras, contabilidade, administração e tal, porque muitas vezes o engenheiro acaba sendo um empresário para o qual ele não estava dentro das aspirações nem da... Acontece na vida, a gente se torna, e eu acabei me tornando um empresário com a Teorema Engenharia. Essa teve um porte maior um pouco, inclusive em outras localidades, né? A Teorema é lembrada até hoje, principalmente aqui pela Rua Flores da Cunha, onde existe o edifício Teorema. E até pouco tempo atrás, antes de pintarem, existia ainda o logo da Teorema na lateral ali, né? Aquela foi uma das suas principais obras? Ali, coincidentemente, ali tem o edifício Teorema, que era um edifício de escritórios comerciais. Ele acabou sendo de propriedade depois do meu sócio. Eu fiquei com o quinto andar, ele ficou com o restante. Mas ali nós fizemos o Bradesco, o banco, o Bradesco, fizemos e a Caixa Econômica. Naquela esquina ali nós fizemos esses 3 prédios, né? Aqui no centro foi os que a gente fez, mais o do Banco do Rio Grande também. Nós construímos o Banco do Rio Grande onde ele é atualmente. Perfeito. Naquele tempo ele funcionava Ali também é uma obra da Teorema? Sim. Que outras obras significativas o senhor deixou na história? Bom, aqui em Bagé, para os bancos nós fizemos a Caixa Econômica, o Bradesco, o Banrisul e uma das etapas da ABB. E uma reforma interna no Banco do Brasil numa determinada época, para bancos, né? Mas entre os prédios residenciais, nós fizemos o Bela Itália, o conjunto Bela Itália, que foi um conjunto com 93 apartamentos, né? Hoje passou a ser referência daquela região ali, depois do Bela Itália, antes do Bela Itália. Fizemos o São Bernardo, a companhia, a Sila Médici e o João Oliveira. Esses 4 conjuntos foram os conjuntos habitacionais maiores.
Antes da Teorema, eu fui fiscal, numa época, do núcleo da Mascarenhas de Moraes, de 240 casas. O primeiro núcleo habitacional desse de maior porte. Que era da Coab? Era da Coab. Não, foi simplesmente fiscalização. Tinha uma firma empreiteira que executava e tal. Então a gente fez alguma coisa na cidade, assim, a escola da Fundação Bradesco, o SESI e Senai, nós fizemos aqui em Bagé e em Erechim também. Como qualquer outra empresa, a gente fez alguma coisinha. Né? Na verdade, são alguns dos principais prédios de Bagé, ou os mais conhecidos, por assim dizer. E eu vou ousar lhe perguntar, por que com um currículo tão bom a Teorema não existe mais? Bom, é o seguinte, houve um momento em que nós estávamos atuando mais no setor imobiliário. Embora, claro, as obras industriais e comerciais da região sempre se lembravam da Teorema. Então, nós fizemos a fábrica de cimento da Simbagé, nós tivemos lá, nós trabalhamos tanto para trazer a fábrica para Bagé, na época era Bagé, hoje pertence a Candiota. Nós trabalhamos nessa atração tanto que a empresa Simbagé foi criada com o endereço da Teorema, que era na Santa Tecla. Simbagé, no documento de criação dela, tem o endereço Santa Tecla 373. E também a Paramount Sul, que a gente fazia parte daquele conjunto que um grupo de empresários, do qual eu fazia parte na CIBA, estava sempre procurando atrair investimentos para Bagé. Inclusive a ideia da vitivinicultura saiu de lá e tal. E dentro dessas coisas aconteceu o seguinte, eu acabei passando para o setor imobiliário, predominantemente para o setor imobiliário. E parou vamos dizer assim, o mercado parecia que não aconselhava se fazer um investimento naquela época, assim, maior. E parou de ter obras públicas industriais e comerciais na região. Estagnou. Aí, então, a firma acabou encolhendo, vamos dizer assim, e depois que a gente para mesmo, né? Então... Naquela época, o mercado era mais fácil comparado hoje ou era mais difícil de fazer obras? Bom, vamos dizer assim, como eu digo que assim, que eu tive sorte nos empreendimentos, porque... Claro, as cooperativas habitacionais era outra situação, que foram 2 de 128 apartamentos, que para a época era expressivo o número. Mas o meu empreendimento do Bela Itália, 93 apartamentos, depois o João Oliveira, o São Bernardo, de 80 apartamentos, eles foram assim, vendidos em tempo recorde, assim, foi uma coisa... E era vultuoso para a época. Então era um momento que deu sorte. A gente fez dentro do prazo, que foi uma coisa religiosa para a Teorema Engenharia, sempre foi prazo. Prazo, nós podemos dizer que cumprimos os prazos sempre nas obras, né? Então, foi o que aconteceu. A gente acabou dando sorte, fazendo esses empreendimentos. E o mercado tinha, porque se fez e se vendeu, né? Então... O senhor Valdir Alves Ramos também foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Bagé, a CIBA, por 2 períodos. Quais foram os anos que o senhor foi presidente? Bom, em 1975, eu já tinha sido presidente, fundador e presidente do Núcleo dos Engenheiros e Arquitetos de Bagé. E na ocasião estava ganhando corpo, assim, tinha sido criado a Associação Comercial, tinha se fundido com a União dos Varejistas e tinha se formado a Associação Comercial e Industrial de Bagé. Então era as indústrias entrando para a associação que antes era só comercial. E evidentemente eu tinha uma empresa nascente, assim, já na engenharia. E pela indústria da construção acabei pertencendo à CIBA e sendo convidado para a diretoria de 1975, que o presidente era o Araceli Benezes. E eu entrei, eu já fui terceiro vice-presidente quando entrei, era um presidente e 3 vice-presidentes. 4 anos depois eu fui presidente, né, em 79. E em 81,
eu fui reeleito. O pessoal me impressionou para ser reeleito, né? Eu gostava da atividade, eu tinha um grande número de empresários que participavam, nós aumentamos a participação da entidade. Mas antes de aceitar a reeleição, eu propus uma mudança nos estatutos em que não seria permitido mais de uma reeleição. Para se ter uma ideia, na época tinha um presidente, que era o Domingos Nock, e só era vivo um ex-presidente. Agora, nesse sábado, nós tivemos a programação do Arte da Vitrine com o atual presidente, eu e comigo, nós estávamos 8 ex-presidentes que foram presidentes. Quer dizer, então a entidade, nesse período de 75 em diante, eu participei de 75 a 99. E eu sempre não vejo por que assim marcar por minha gestão, ou as minhas gestões. Não. Eu acho que eu participei de um período com um grupo de pessoas que fizeram bastante, que mudaram a cara da associação, ela passou a ser participativa. Os jovens empresários tiveram vez, o Gilberto Alaja foi presidente com 34 anos, presidente. O Clark Oliveira, muito jovem, José Ayrton Menezes e tal. Então, a entidade passou a ser uma entidade participativa. Ela sempre foi, vamos dizer, porque a Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul foi criada em Bagé. Este ano ela faz 90 anos. Agora, em outubro, a Federação faz 90 anos, a primeira diretoria foi toda de Bagé, presidida por José Gomes Filho. Então, a entidade tinha uma tradição, mas aí ela aumentou a participação das pessoas. Então, muita gente veio. Então, quando eu falo em gestão, eu prefiro falar do tempo todo em que eu tive nessa ou naquela função, independentemente. O senhor fez menção a Simbagé e também a Paramount Lançul, que o senhor fez mobilização para ela vir. Naquele tempo era mais fácil trazer grandes empresas para Bagé, ou que já era Bagé naquela época? Era mais fácil? Era muito difícil, né? Porque o trabalho, assim, lá na CIBA, sempre houve assim, uma busca de empreendimentos de fora. Acabou vindo muitos, vamos dizer, o pessoal do arroz que veio, por exemplo, mudou o perfil dos empresários da região e tudo. Mas a atração de empresas não era uma coisa fácil, porque a Simbagé, ela foi criada pelo Grupo Matarazzo, pelo Grupo Matarazzo, que depois esse grupo foi vendido para a Bungborn, né? Aquela da área de soja e outros. E o empreendimento não era fácil. Geralmente o caminhamento das indústrias era da capital, do interior para a capital. Uma indústria como a Paramount, por exemplo, que veio para cá, era mais difícil. Elas sempre procuravam ficar no centro mais de consumo do que no centro de produção de matéria-prima. E como é que foi essa mobilização para que essas empresas viessem para cá? A Paramount, por causa da lã, é mais próximo daqui. Mas mesmo assim, hoje é difícil de se trazer empresas de grande porte para a região, dada a distância que temos da capital. Bom, então é o seguinte, naquela época surgiu um grande número de empresários que apoiavam, que queriam esse trazer empresas. Então, em 1980, eu estava na presidência, nós levamos um grupo de empresários, foram 6 bagéenses, participaram da primeira vez que o Rio Grande do Sul mandou uma representação grande para a Feira de Hannover, que é a maior feira industrial do mundo, né? E transcorria naquele ano também o 5º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, em Hamburgo. Então nós levamos 6 empresários. Na Federação só tinha empresários de grande porte, ali da zona de Porto Alegre, e o único município que foi um grupo, nós tínhamos 6 pessoas. Até tinha mais porque o Cândido Norberto, que era jornalista, era daqui, e tinha um do governo do estado, Carlos Roberto Brasil,
era daqui, e eu sei que nós éramos ao todo 9 pessoas ligadas a Bagé nessa missão. E lá nós levamos material de propaganda, uma revista que a CIBA promoveu, que a CIBA fez duas, uma aos 80 anos e outra aos 90, e um folheto promocional. E ele caiu no agrado, assim, uma reunião que nós tivemos na Holanda, por exemplo, o restante da missão gaúcha, que transportava tudo de avião, a nossa turma levava nas suas malas, a turma de Bagé. Então, quando chegou nessa reunião lá em Haia, só nós tínhamos folhetos, porque os outros não chegaram. Os nossos eram carregados por nós mesmos dentro das malas, né? Então acabou que ficou aquele espalhado ali e aquele folheto era para promover os contatos. E acabou que nós acabamos sendo os que eram mais contactados, até para tratar assuntos dos outros. Nós encaminhando o assunto que era para o Banco do Rio Grande, ou que era para o... Então havia assim, uma mobilização, vários esforços assim, para que acontecesse alguma coisa. Uma delas que se motivou muito na época foi a vitivinicultura. Quer dizer, a gente trouxe gente, veio gente da França para cá. Já naquela época? Antes de sair, nós nessa missão que nós fomos, nós estivemos, pessoalmente eu fui na cantina Antinori de Florença, que eles tinham estado em Bagé para se transferir para cá, mas aí, naquela época, parou o movimento que tinha lá das Brigadas Vermelhas, quando mataram o presidente Aldo Moro, né? E esse pessoal estava liderando um grupo que queria trazer capitais para cá, para o Brasil. Eles andaram aqui, visitaram não chegou a sair, só houve experimentalmente, acabou indo para Livramento, a National Distillers, que era aqui na Santa Tecla, chegou a ser criado em Livramento. E esse pessoal tinha estado, o próprio Marquês Antinori tinha estado aqui, eu fui lá na cantina dele também, nós estávamos procurando atrair, e assim a gente lança várias sementes, lá daqui a pouco uma delas pega, né? O próprio pessoal daqui começou a ouvir, né? Falar e começou a ver, e alguns mais investidores, acabou que hoje é uma realidade a vitivinicultura na região, né? Mas ela, como tudo, ela tem Em começar bem... Quais esse grupo nosso participava bastante, né? Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, estamos conversando hoje com o senhor Valdir Alves Ramos. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o cidadão bagense e também com o escritor. Depois do intervalo. O programa Guardados da Memória está de volta. Estamos conversando hoje com o engenheiro civil Valdir Alves Ramos. Não só engenheiro civil, também escritor e cidadão bagense. Em 1978, por proposição do então vereador Antônio Ferreira, já falecido, Valdir Alves Ramos se tornou cidadão bagense. Como é que foi essa homenagem para o senhor? Bom, a cidadania bagense, para mim, foi um orgulho muito grande ter recebido, né? As pessoas, a gente vem para uma cidade, trabalha na cidade, e o reconhecimento de que a gente passa a pertencer àquela comunidade, assim, que a gente veio para trabalhar, é uma coisa muito importante, é um estímulo muito grande para a gente, né? Para quem recebe esse título. Então, o título de cidadão bagense me orgulhou muito. E até houve tem umas coisas em continuação que são interessantes. E em 95, eu fui agraciado com o Mérito Industrial do Rio Grande do Sul, da Federação das Indústrias. E o Mérito Industrial do Rio Grande do Sul, ele reúne grandes empresários, não é um empresário com o meu perfil. Quer dizer, o que eu estava lá é pelo trabalho social da minha empresa e tal, porque as outras eram grandes firmas. Eu estava ali era um corpo estranho no meio daqueles 5. E coincidentemente, o prefeito Fetter, de Pelotas, foi depois prefeito, ele era secretário... Adolfo Fetter? Ele era secretário
do Brito, quando o Brito era governador. E nessa ocasião, ele estava representando o Brito como secretário de Indústria e Comércio. E ele me cumprimentou como eu sendo o único da metade sul, porque a rede industrial sempre é da metade norte, eu era o único da metade sul. Então, eu lá de Porto Alegre, vim para cá e tal, não nasci aqui, mas estava sendo confundido como o único da metade sul, então uma coisa que... Tá. E o meu filho, que hoje mora no Canadá, que é engenheiro de materiais, trabalha no Grupo Gerdau, no dia que ele se formou em engenharia de materiais, eu precisei entregar uma coisa para ele antes da formatura. E aí está perguntando, vem cá, onde é que está o Rafael? Aí o cara, um dos guris olhou, o Bagé. Quer dizer, então o meu filho era o Bagé. Então são coisas assim que fazem a gente se orgulhar de Bagé, né? Pequenas coisas, mas que são importantes. O senhor é de Porto Alegre, veio morar em Bagé, mas atualmente o senhor não mora mais em Bagé. Porque é que em 1999 morreu num acidente de carro a minha sobrinha, o esposo, que tinha uma firma de engenharia, e a filhinha. E eles tinham vários empreendimentos imobiliários em Porto Alegre e se alguém não assume assim imediatamente, essa empresa traria um prejuízo no mínimo a umas 400 pessoas, entre os que trabalhavam na empresa, aqueles que adquiriram salas, apartamentos. E eu sei que 3 dias depois eu estava dentro da empresa lá, aquela parte de escoteiro da vida da gente. Até para mim custou caro porque eu perdi uma parte do patrimônio que eu tinha adquirido e tal, mas fez parte assim porque as pessoas tiveram a resposta, quem tinha investido na empresa e tal. Então foi a razão assim de eu voltar para Porto Alegre, né? E lá ficou? Isso, eu fiquei. Sente saudades daqui? Bastante. Eu tenho o senhor vem periodicamente? Tenho 2 filhas que moram aqui também, né? A família da minha esposa também é daqui e tal, então a gente tem sempre... Em que momento da sua vida que surge o escritor Valdir Alves Ramos? No ano de 1973, eu um dia escrevi um artigo sugerindo alguma referência. Estavam construindo as estradas, as rodovias aqui em Bagé. Foi uma época que houve a maior concentração de obras em Bagé, foi nessa época. Porque tinha 2 rodovias federais, uma ferrovia e as obras de Candiota, mais as obras da cidade. Então foi a maior concentração de engenheiros. E nós até fizemos aqui o 2º Simpósio Estadual de Engenheiros e Arquitetos, em 72. Aí eu escrevi esse artigo sugerindo que na passagem pelo Forte de Santa Teca, na altura da estrada, que tivesse um monumento ao Forte de Santa Teca. E o Tarcísio Taborda escreveu em cima do artigo que eu escrevi, sobre o mesmo assunto, estimulando. Aí o Mário Lopes me convidou para ter uma coluna no Correio do Sul e eu criei essa coluna. Às vezes comecei a escrever. Depois, muito tempo depois, eu tinha parado de escrever no Correio do Sul. E o Morvan, que era o proprietário do Minuano, do jornal Minuano, me convidou para escrever no Morvan Ferrugem, ex-reitor do Minuano, da UCamp. Aí eu comecei a escrever também, então no Minuano também escrevi com o nome de Às vezes e também com outros títulos, né? E depois foi a Folha do Sul, me convidou também, acabei ficando uns artigos. Uma vez perguntaram para o Armindo Trevisan, né? Perguntaram para ele como é que era essa produção dele de um livro por ano, assim e tal. Aí ele disse assim, bom, na minha casa, existia uma frase que era o seguinte: não se vai dormir sem ler 3 páginas e escrever uma. Ele dizendo isso. Aí 1 página por dia acaba dando um livro por ano. Então é isso, o meu escritor é um artigo do dia a dia e tal, que foram para o livro, né? Então não chego a me incluir entre os escritores, mas escrevi em dor. Uma vez eu disse para o Botelho, o Francisco Botelho, que é um jovem brilhante, né? E hoje é tradutor de... Chico Botelho, que esteve dando palestra nesta semana de Bagé, aqui no município. O Botelho
o Botelho, convidei ele para nós lançarmos junto o livro dele. Aí eu dizia para ele, não, o escritor é tu, eu sou o escrevinhador. Não, mas o que é isso? Ele era muito respeitoso. Então, mas é isso, eu sou mais escrevinhador do que escritor. O que o senhor gosta de relatar quando está escrevendo? Bom, eu acho que quem acabou me dando uma definição meio boa assim, para o meu trabalho foi o Luiz Fernando Veríssimo, que acabou prefaciando, fazendo a orelha do meu livro. Quando uma amiga minha que entregou os meus escritos para ele, e ele me mandou, não só leu, mas me deu uma folha, me mandou sem a gente ter conversado. E eu acabei falando com ele, usando como orelha. Então ele diz que é a questão da vida bem observada. Quer dizer, a pessoa está escrevendo sobre coisas que observa, porque pode... Eu me lembro que logo no início, assim, que eu comecei a escrever, aconteceu um fato curioso, assim, eu estava escrevendo sobre a importância do cara do caminhão do lixo, e o cuidado que ele tinha com os outros, com as pessoas e tal. Ele está passando com aquele enorme caminhão, né? Mas sempre atencioso e sempre... Pô, e aquilo ali, eu escrevi sobre aquele fato. Pô, dali uns dias, um sujeito me encontra na rua e diz, o senhor escreveu aquele dia lá e tal, eu gostei daquilo, tal, muito obrigado, sei que e tal. O senhor sabia que o seu filho é colega do meu lá no Colégio Silveira Martins e tal? Então, tem coisas assim que dão um retorno que a gente até se emociona quando fala. Uma satisfação. Então é isso, né? Então eu sempre procurando mostrar um enfoque, porque eu expliquei quando eu escrevi o meu primeiro livro, que era Uma por Ano, o nome, o seguinte: todos nós, qualquer um de nós, todos nós, acontece na vida da gente, na nossa volta, com professores, com amigos e tal, coisas que são da nossa experiência, nós é que vemos, nós é que vimos aqui, nós é que tivemos aquele olhar. Então todos têm isso. E se tu pegar aquilo e levar para o papel, sai uma coleção e qualquer pessoa tem. Então eu acho que eu escrevo sobre as coisas normais, sobre as coisas que estão aí mesmo, que a gente tem mais um olhar sobre aquilo, né? Acho que simplificadamente é o que eu posso dizer, assim. O senhor Valdir Alves Ramos tem uma curiosidade interessante. Ele participou do Círculo de Pais e Mestres, da Escola Silveira Martins e também do Auxiliador, é isso? Isso. Por que o senhor participou? Bom, um dia eu fui a uma reunião no Colégio Auxiliador, no Colégio Silveira Martins. Eu fui a uma reunião, convidado e tal, e nessa reunião acabaram lançando 3 nomes lá para candidato e já sugeriram 3 para candidato. Então, eu acabei sendo escolhido presidente. E, bom, aí eu comecei a motivar as pessoas a virem para o âmbito da escola. E nós começamos a fazer um relacionamento dos problemas da escola, um formulário para as pessoas preencherem, para a gente ver em que a pessoa poderia participar, cada um da escola e tal. E a gente descobriu algumas coisas, assim. Por exemplo, o cara que trabalhava numa empresa de ônibus. Bom, como aquele cara trabalhava numa empresa de ônibus, toda a semana estavam pedindo o ônibus emprestado. Bom, aí não pode, cara, não, né? Então tem que coordenar, quer dizer, se tem mais de um cara que trabalha em fila de ônibus, então vamos usar 3 vezes por ano, mas tudo planejado para... Então nós começamos a pegar, daqui a pouco a escola não tinha mais problema de trocar vidro, tinha quem trocasse, já tinha alguma participação de entrada de uma mensalidade pequena e tal. Então a gente começou a contar com as pessoas que ficaram se agrupando. Por quê? Porque o Círculo de Pais e Mestres, ela é a entidade mais autêntica, vamos dizer assim, e mais democrática que existe. Porque o teu filho está lá, porque tu está lá porque o teu filho estuda lá. Cada um está ali porque o seu filho está lá, quer dizer, tu não tem que ter mais dinheiro para entrar no comercial do que no Caixeiral ou no outro,
Não tem nada disso. Lá a entrada é dada igualmente por todos. Eu estou aqui porque o meu filho é que tem o direito de estar. Então, isso aí traz um caráter muito democrático mesmo para a entidade. Quer dizer, ali não tem favor nenhum. Aquilo ali, o cara está ali. Então, se ele contribui para aquela escola, se ele vai lá, se ele começa a entender o que acontece, é bom para ele, é bom para o filho dele, é bom para a comunidade. Bom, e no Silveira Martins, era uma escola pública. Quando nós levamos o coral do Silveira Martins a primeira vez a Porto Alegre para cantar no Festival de Corais, tinha 109 crianças. O coral foi o único coral infantil convidado pelo Dante Baroni, que organizava os festivais de corais, a cantar na fase internacional, porque ele achou que era interessante mostrar para os outros países que estavam presentes, vinha coral de universidade, não sei o quê, né? E mostrar o que se fazia num grupo escolar no Rio Grande do Sul. O cara convidou, era a nossa escola que foi. Por quê? Porque os pais estavam participando. Daqui a pouco o coral ajudava também a trazer mais pais e tal. E, bom, então isso foi no Silveira Martins, que era uma escola pública, que muitas vezes é a única oportunidade que tem o cidadão de participar de alguma coisa, porque aquele cara não está no Rotary, não está no Lions, não está, compreende? Ele é o pai da criança que ela está. Então, no colégio ele tem participação. E dali se forma também um participante da associação de bairros, né? Um membro da política para amanhã, né? Depois. Então, essa é a ideia geral. Assim. Mas no Auxiliadora já era uma escola diferente do poder aquisitivo, o pessoal pode estar em escola paga e tal, mas é igualmente importante a participação efetiva dos pais. Não é só eu paguei a escola e meu filho está lá. Compreende? É importante essa presença. E essa presença, lá eu não fui presidente, eu era vice-presidente, mas nós tínhamos uma presidente, a Vera Regina Lager Brasil, que era excepcional e criou também um ambiente muito bom para o colégio. Porque existia uma coisa curiosa na Auxiliadora. Em outros tempos, um colégio de padre, como chamava, aqui em Bagé chamava o Colégio dos Padres, o colégio tinha predominantemente padres dando aula. Daqui a pouco ela passou a ter, de 30, vamos dizer, passou a ter 20, 18, mas quando nós estávamos lá, só tinha um padre, que era o padre diretor do colégio, só tinha um. Agora, aqueles outros 30 ou 20 que tinham antes, eles moravam na mesma casa, eles conversavam à noite, fora, eles tinham uma solidariedade. E esse outro sozinho, se nós não apoiarmos, né, ele não vai ser bom, só vai ser criticado. Então tem que se juntar em torno dele. Eu me lembro que o padre Tercílio veio falar comigo uma vez e eu disse para ele, não, nós vamos participar assim e tal, mas não é para fazer a festa do quentão uma vez por ano. Aí ele se surpreendeu, disse, não, o círculo é para funcionar, não é para... E aí o pessoal começou, daqui a pouco deveria ter um administrador, aí contrataram o professor Rubi. Começou a funcionar muito bem. Então, é uma entidade para funcionar mesmo, que as pessoas vão e encontram respostas, né? Essa é a razão da... O senhor fez algumas das grandes obras da cidade. Olhando hoje para o futuro, o senhor faria mais alguma? Lhe falta alguma que o senhor acha que poderia mudar a realidade de Bagé? Olha, às vezes, assim, uma escola assim, que eu me orgulho muito de ter feito, foi mais do que a escola, foi a campanha para construir a escola, que foi a Biblioteca Pública Infantil, que foi uma das coisas maravilhosas de Bagé. A tia Leda Freire, o pessoal mais antigo em Bagé, sabe muito bem o que significou o trabalho dessa professora notável. Não havia dinheiro para funcionar a escola. Já havia sido criada uma biblioteca pública infantil, mas quando a Leda assumiu, não tinha dinheiro, não tinha ninguém, não doava. A Leda resolveu fazer
uma biblioteca de caixas. Então ela pegava a caixa, as colegas dela pediam caixa no comércio e elas catalogavam de recorte de jornais, de revistas e tal, e tinha 800 caixas de assuntos a tratar. Então a biblioteca começou a funcionar assim. E a letra foi motivando pessoas, pedia para todo mundo ir para político, ir para isso, e foi envolvendo, até que se fez uma campanha, um projeto e tal, conseguiu-se recurso. O governador do estado cedeu aquele local ali onde já existiam umas paredes, até essa altura mais ou menos assim, e depois o ministro da Educação ajudou com um pouco, a Câmara de Vereadores. Naquele tempo não passava nada na Câmara de Vereadores, pela ligação do prefeito com os vereadores. Em 20 minutos passou, com a complementação que faltava para terminar as obras da biblioteca. Em 20 minutos. Quer dizer, porque ela tinha criado um clima para isso. E essas coisas contagiam a gente. E eu fui um dos que me contagiei. Como o cidadão Valdir Alves Ramos quer ser lembrado pelos bagienses no futuro? Olha, como um cidadão bagiense, assim, realmente eu gosto muito de ser confundido com Bagé. E lá em Porto Alegre nós temos um grupo, o Juca Jorge foi quem me levou para esse grupo. Então já faz, desde 99 que eu voltei, a gente participa desse grupo, a gente se reúne nos fins de semana. E ali tinha um cidadão que foi da burocracia do Estado, trabalhou em vários cargos políticos. E naquela roda ali, um dia chegava o Belchior Dias, que é daqui, outro dia chegava o Max. Então sempre tinha alguém ligado a Bagé, falando em Bagé. Um dia o Castelo Costa esse, mas também vocês estão demais também, porque vocês vão a Bagé como quem vai a Meca. Então foi uma definição assim interessante. Quer dizer, todo o pessoal de Bagé gosta muito de falar de Bagé, e se encontrar com os de Bagé e tal. E eu gosto de ser confundido com os bagéenses também. O senhor sente saudade de quem? Olha, eu acho que a vida foi uma continuidade, assim, que, vamos dizer, todas as fases foram boas, né? E eu acho que não tem, assim, nada em especial, assim, de fazer falta, vamos dizer, saudade do ponto de vista de fazer falta. Mas teve coisas que eu gostei muito, de jogar basquete, que terminou muito cedo também, eu parei com 21 anos. E as dificuldades, até as dificuldades, elas são exemplo para a vida, né? Então, eu gosto de ser bagiense. Planos para um futuro bem próximo? Estou aí vendo os filhos e os netos se desenvolverem, e os amigos e tal, que são muitos e tal. E atenções como essa da TV Câmara aí, me convidando para falar aqui. Valdir Alves Ramos, nosso entrevistado de hoje, engenheiro civil, autor de grandes obras em Bagé, principalmente na década de 80. Nosso entrevistado de hoje do Guardados da Memória. Muito obrigado. Eu que agradeço, um bom dia para todos. O programa Guardados da Memória está encerrando aqui a temporada 2017. Esse é o nosso último programa. Você pode conferir esse e todos os outros programas no nosso Face, na internet e também no YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia.